Seja bem-vindo a mais um Top Topping, um Top 10 com um Top enviado. Eu sou o Pedro e hoje eu tô aqui com o Andrezão. Salve, salve, galera! Olha aí, chegando no Top. Não se esqueça aí de, se você curtiu, a curtida aí, comentar e sininho, né, Pedrão? Sininho Exatamente, sempre. mete a mão no like aí e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. Então, vambora pra esse Top Topping no TubeTube. Eu tava guardando isso, eu precisava soltar isso. No Top Topping de hoje, a gente vai falar dos 5 quadrinhos mais icônicos do Morcegão. Ah, eu vim aqui pra isso, Pedrão. Olha aí, hein, cara. Vambora. Responsa, hein? Exatamente, né? Vamos lá, lembrando que essa aqui é a nossa lista. Se você não concorda com ela, põe nos comentários aí quais são os 5 quadrinhos mais icônicos do Morcegão aí. Só comentar lá. Vamos começar então. Nosso quinto lugar ficou com Asilo Arkham. Grant Morrison aí nos roteiros. Aí eu sei que o Pedrão não é muito chegado em Grant Morrison, Não. mas traz um lado mais meio que psicológico. Tá no Arkham, tem, né? O Batman dentro do Arkham, Coringa tocando puteiro lá dentro e tudo mais. Então tem todo um arco de quebrar o psicológico do Batman dentro do Arkham e ele vai dando um passeio lá dentro. Tem textos excelentes, tiradas assim. Fica aí pra história a leve passada de mão na bunda do Batman que o Coringa dá no meio do quadrinho. Virou clássico isso daí, né? E, cara, é assim, eu tenho uma parada desse quadrinho que é a arte. Tipo, a arte ser muito abstrata, ela me tira um pouco às vezes, mas também coloca a gente naquele lance da loucura e tal, do que tá acontecendo ali. Mas é abstrato demais. Me fugiu o nome do artista do quadrinho. Vale a pena. Eu não sou muito fã, né, tanto do Grant Morrison quanto da arte desse quadrinho. Não me pegou muito, mas clássico é clássico, né? Não dá pra não falar dele. É do Dave McKean, né, a arte. É o Dave McKean, exato, pronto. De Orquídea Negra e entre outros, Capista de Sandman. Cara, ele saiu num ano, tipo, um ano de Batman no cinema, é o ano do 89, Batman, né? então, 89. É um baita, tipo, é um clássico, um dos meus prediletos aí do Batman, mas ainda não está lá no alto escalão, ele tá ali tá chegando, mas vale a pena. E vamos lá, nosso quarto lugar ficou com o Longo Dia das Bruxas. Quadrinho do Tim Sale com Jeff Loeb. Muita gente não gosta do Jeff Loeb, mas eu acho que dá pra dizer que ele gastou todo o talento dele aí escrevendo o Longo Dia das Bruxas, né? Eu sou um dos caras que não gosta de Jeff Loeb. Olha aí, cara, Jeff Loeb e Tim Sale, eles fazem várias parcerias aí, não só na DC, também como na Marvel, né? Eles fizeram bastante coisas icônicas aí, estão sendo relançadas, inclusive, atualmente aí. E Longo Dia das Bruxas é um baita de um quadrinho, poderia estar lá em cima, mas o topo é muito blindado, Não né, dá, Pedrão? né? Não dá. É muito blindado. Tipo, o Longo Dia das Bruxas, eu vou falar que eu sei a história, eu sei o que acontece e tal, mas até hoje eu tenho esse problema que eu não li ainda. O que eu li foi o Dia das Bruxas, né? O Longo Dia das Bruxas vem dele, depois, né? Exatamente. Ele é meio que uma continuação espiritual de ano 1, cara. Sim. E tem muita coisa, assim, que ele pega do ano 1 e vai esticando pra frente. Os filmes do Batman, fica aqui o ataque de oportunidade, podcast da tropa, especial Exatamente. do Batman. Sim, Batman Begins tem muito de Longo Dia das Bruxas. Alguns fragmentos aí iniciais e também o Cavaleiro das Trevas também pega muita coisa. Um exemplo é a criação do Duas Caras, né? Exato, Tá Harvey aí no Dent. Longo Dia das Bruxas. Tá lá, e a relação entre ele, Batman e Gordon também tá lá. Muito bacana. Meu, história sensacional. O Robin, cara, puta. O que eles fazem com o personagem nesse quadrinho vale muito a pena. Era muito difícil de ter aí. Ele
teve uma publicação aqui, principalmente aqui no Brasil, bem conturbada. Ficou um tempo fora de catálogo aí, eu não sei como é que tá agora, ele retornou recentemente. Mas era difícil de ter ele, era peça dourada em coleções aí, viu, Pedrão? É, tanto que esse é um dos motivos de eu não ter na minha ainda. Vamos pro nosso pódio, Andrezão? Ah, meu Deus! Então, Aqui é só pancada, hein, mano? não, e a gente tem que começar falando que o pódio, o Frank Miller tem 2 medalhas nesse pódio, né, ainda por cima, né? A primeira delas de bronze, nosso terceiro lugar, Batman Ano 1. É incrível esse quadrinho, a origem do Batman. Dá pra dizer que é a origem definitiva do Batman, né? Nesse quadrinho do Frank Miller com o David Mazzucchelli. David Mazzucchelli, meu coração chega até a esquentar quando você fala esse nome. E, cara, não tem uma outra história de origem, eu acho, tão bem contada quanto essa. Bem feitíssima, é um pós-Crise nas Infinitas Terras, reformulações dos personagens da DC, jogaram o Batman pro Frank Miller e ele me chama o Mazzucchelli e faz essa obra de arte, pegando todo o início da carreira do Bruce Wayne para Batman e, cara, uma simplicidade, uma coragem das cenas e da história contando, principalmente o lance do Gordon e tudo mais. Então, um quadrinho para quem é fã de Batman e tá iniciando no quadrinho, vai atrás. Não é um quadrinho caro. E aí, quem gosta da trilogia do Nolan é obrigatório, né, cara? Exato, obrigatório. Não, pra quem tá começando. Não, esse quadrinho. Pra quem tá começando, o Nolan chupou totalmente esse quadrinho pro filme, assim, né? É muito bom. Até assim. o Tutano. Tem frames do filme que é igual do quadrinho. Excelente. Excelente. Exato, exatamente. Então, vamos falar agora do mago dos quadrinhos, Alan Moore. Não tem como, né? Alan Moore e Brian Bolland na ilustração. A Piada Mortal. Acho que eu fico em dúvida. Eu não consigo definir entre o nosso primeiro e o nosso segundo lugar qual que eu prefiro, né? Mas é porque eu tenho uma coisa mais pessoal também, porque, tipo, Piada Mortal é um dos primeiros quadrinhos que eu li quando eu entrei no mundo dos quadrinhos de super-herói ali. Os meus 20 anos, já tem uns 10 aninhos já pra trás. Mas não foi cedo, eu comecei tarde. Camarada. Eu comecei tarde, mas a Piada Mortal foi um dos primeiros quadrinhos que eu li. E Alan Moore, né, cara? Que falar de Alan Moore? Soberbo, cara. É um quadrinho assim, até hoje, é um quadrinho atemporal. É um quadrinho que você pega ele e vai ler. Você não perde a mão, não perde a mão. Quer saber mais? Além do vídeo? Tem podcast da Tropa Dercy e um baita podcast da Tropa Não Dercy. um podcast, 3 podcasts sobre a trilogia do Nolan, né? E tem o nosso podcast lá atrás sobre o Piada Mortal também. Piada Mortal mais, é um dos meus preferidos podcasts da Tropa, hein, Pedrão? Porque ele foi ficou muito quase bom. um audiobook que a gente... E foi no falar, nosso no começo ali, né? Os primeiros meses de Tropa Dercy. Exatamente, exatamente. Bom, Piada Mortal, pra vocês sentirem o peso do que é esse quadrinho, ele tá, no mínimo, no top 3 melhores quadrinhos de todos os tempos. 3 melhores quadrinhos de todos os tempos, galera. Então, ele tá ali, ele tá nesse pódio aí. E tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui também. Tem que estar aqui, com certeza. Passando rapidamente pela história, é o Coringa tentando enlouquecer o Gordon pra provar que um dia ruim enlouquece o melhor dos homens, né? A gente já viu essa história onde? Na trilogia do Nolan. Eu vou fazer um carimbinho do nosso podcast aqui toda vez que a gente falar do nosso podcast. Nolan, parece um Nolan. E o Cavaleiro das Trevas, o filme, ele é totalmente esse quadrinho adaptado pra tela, né? Pra mim, perfeitamente. E, tipo, é um dos maiores clássicos de todos os tempos dos quadrinhos, de quadrinho super-herói, do Batman, de qualquer lista que você for ver de história, de narrativa, esse quadrinho tá nela, né?
100%. 100%. E aí, que a gente, depois de elogiar tanto o segundo colocado, o que a gente fala do primeiro colocado? O primeiro colocado, ele mudou a indústria dos quadrinhos. Só isso. Eu acho que tá bom. Eu acho que é suficiente. Boa. Mandou muito bem. Só isso, ele só fez isso só, cara. Exatamente. O Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller. É um... não tem palavras pra descrever isso, né, cara? Ele é um game change da indústria de quadrinho, da narrativa de quadrinhos. Ele é uma cartilha pra muita gente. Hoje você pega quadrinhos que fazem o que o Cavaleiro das Trevas fez lá em 80 e poucos. Então, sabe, ele mudou. É o auge do Frank Miller. Frank Miller, sim, sabe, a faca na boca. Faca nos dentes, né, cara? Faca nos dentes, mordendo com força, vindo com tudo. Ele não é só um quadrinho do Batman, ele é um quadrinho do Super-Homem também. Então, sabe... de todo o universo de si, na verdade, praticamente, né? Sim, ele é um quadrinho, assim, brutal na mensagem que ele vai dar, na passagem. E, assim, é muito interessante, né, que o Frank Miller pensou no fim do Batman pra depois fazer o começo. E fazer os ambos com maestria, só mesmo esse cara poderia fazer, assim, né? Tipo, ele torceu a toalha nisso daí. Há controvérsias em algumas coisas, que o que vem depois, como o Cavaleiro das Trevas. Não, Cavaleiro das Trevas 2 e 3, ignore. Mas o 1, uma coisa assim... Obra de arte. Universo. Obra de arte. O universo, a motivação dos personagens, os turnovers que dá dentro do quadrinho, a diagramação do quadrinho e da história, a narrativa gráfica, uma escola. E praticamente tudo que a gente viu depois de 86 no mundo dos super-heróis foi com base nesse quadrinho. Eu sou Marvete, não gosto de DC, eu gosto de Guerra Civil. Nasceu aí, tá ligado? Tipo, nasceu aí. Tudo dali pra frente usou Cavaleiro das Trevas como base. Então, não tem... Eu não consigo elogiar esse quadrinho porque eu acho que eu não faço jus a ele falando dele. Cavaleiro das Trevas, né, Cavaleiro das Trevas pra mim, por conta da questão pessoal, junto de Piada Mortal, é o maior clássico de todos os tempos do Batman. Dos quadrinhos, na real. Dos quadrinhos, é outro quadrinho aí que para muitos ele é o número 1. Sim. Em todos os tempos, né? Nós temos aí o Watchman vindo, batendo pra tudo quanto é lado, né? igual um carro desgovernado, que é outro que quebra, né? O paradigma, mas como nós estamos falando de top do Batman, então... Exatamente. Sabe, Cavaleiro das Trevas, ele é único. Demorar muito tempo pra aparecer outra coisa nesse mesmo nível aí. Exatamente. E então, galera, esse foi o nosso top em coisinha rápida, só pra passar aqui pra vocês. Do morcego. Ó. Do morcego, do cruzado encapuzado, o Cavaleiro das Trevas, o Vinha morcegão. Até de preto pra essa bagaça, Pedrão. Enfim, gente. Esse aqui foi o nosso top, coisinha rápida. Se você discorda da nossa lista, comenta aí qual que é o seu top do Batman. Desafio falar um quadrinho do Batman melhor que o Cavaleiro das Trevas. Exato, que o número 1. O desafio é tu trocar o número 1. Aí você conseguir... A gente grava um top com você. Exato. Porque do 3 pra trás vai divergir entre todo mundo, né? Mas o 1 e o 2 ali, acho que não tem como, é unânime, né? Exato. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, segue o canal pra saber quando tem vídeo novo, certo? E não deixa de passar lá no tropadc.com.br pra ver nosso podcast. Tem o nosso guia de quadrinhos super bacana, com o guia de A Queda do Morcego, pra você saber
como que foi publicado no Brasil pra poder ler ele inteiro. Então tem muita coisa bacana lá, dá uma passada lá. E é isso, esse vídeo fica por aqui hoje, mas fica por aí que vai ter vídeo novo. A gente pretende trazer mais vídeo aqui pra Tropa DC e valeu, gente. Valeu, galera. Vamos falar de quadrinho. É isso. E Máximos tá chegando, só fica o spoiler. Ó, vindo.